Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Durante toda a semana, temos conversado com mulheres que são exemplo em várias áreas. E a advogada Juliana Bento, nossa parceira durante todo o ano, vai bater um papo conosco sobre os direitos das mulheres. Boa tarde, Juliana. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Feliz Dia das Mulheres a todas que nos assistem, né? Um dia tão importante. Pois é, Juliana, o Dia das Mulheres, né, o Dia Internacional das Mulheres, ele surgiu como uma luta pelos direitos trabalhistas das mulheres. Hoje, há uma equidade nesses direitos entre homens e mulheres? Pois é, André, é uma luta de tantos anos, né? Pela constituição de um âmbito formal, assim, uma equidade entre os direitos dos homens e das mulheres, pelo menos no âmbito formal. Mas a gente ainda tem muito a que evoluir, porque a gente observa na prática ainda que as mulheres ganham menos do que os homens, a gente observa que a mulher ainda é vítima de violência, de assédio sexual no trabalho. Então, a mulher ainda, até porque a mulher é a genitora, né, quem provém a prole, então a gente ainda precisa ter mais instrumentos que façam que essa formalização venha para o mundo real, em que a gente tenha realmente uma igualdade de direitos. Mas desde a Constituição de 88, né, é um caminho histórico, realmente os direitos das mulheres têm cada dia mais sido equiparados de forma igual ao dos homens. E hoje é difícil de imaginar, mas houve épocas no Brasil em que as mulheres não tinham direitos básicos, né? Não podia votar, não podia estudar. Quais avanços que a gente pode citar de direitos que as mulheres conquistaram ao longo dos tempos? São muitos, né? Ainda bem. A mulher realmente era considerada pelo Código Civil de 1916, ela era uma pessoa parcialmente capaz. Para se ter uma ideia, a mulher não podia assinar um contrato sem a presença do pai ou do marido posteriormente. A mulher, por exemplo, não tinha o direito, mesmo que ela sofresse violência, que se houvesse uma traição, ela não podia, por exemplo, se separar, ela não tinha condições de se libertar dessa situação. Ela era realmente considerada um ser menor, né, pela própria legislação. Como você disse, as mulheres não tinham possibilidade de votar, era legal que elas pudessem ganhar menos, porque a legislação entendia que se a mulher tinha que se ausentar do trabalho para ter filhos, ela não merecia ganhar o mesmo que os homens, né? Ela não tinha uma garantia ao trabalho, ela não tinha garantia ao emprego em caso de gravidez, ela não poderia receber os salários enquanto ela tivesse os filhos. Então, realmente, dentro do âmbito do direito, foram várias as evoluções e cada dia mais a gente vê, por exemplo, essa legislação recente, mais recente da Lei Maria da Penha, em que garante que se a mulher sofrer qualquer tipo de violência, ela ter garantia de um afastamento do agressor, ela ter um tratamento diferenciado. E muita gente critica essas diferenças, essas tratativas, gente, que elas seriam exageradas, mas elas não são. Porque se a gente está tendo que tomar algumas medidas extremas para garantir essa igualdade, é porque a gente ainda tem muita desigualdade. Quando as coisas nivelarem, talvez a gente não tenha que ter tanta legislação dura para garantir os direitos e a equidade de direitos entre homens e mulheres, né? É um caminho evolutivo, é um caminho histórico, é um caminho de construção para que as mulheres possam ter o seu direito, né, o seu espaço garantido efetivamente na sociedade. Você citou aí, né? Hoje há vários serviços voltados para a mulher, a delegacia das mulheres, inclusive. Você acha que esse tipo de ação ajuda na conquista de direitos? Com certeza. Para se ter ideia, um tempo atrás, quando a gente não tinha delegacia especializada, né, na proteção da mulher, a mulher às vezes sofria violência sexual. Ao chegar lá no ambiente policial, ela era tratada ainda com desrespeito, como se ela tivesse dado causa àquela situação. Então, você ter um ambiente preparado para receber essa mulher, em que ele tenha um preparo técnico mesmo para entender toda a situação, a vulnerabilidade, essa diferença do gênero, ela é importante para que a gente tenha a garantia da efetivação desses direitos. Então, todos esses mecanismos, hoje, por exemplo, a gente tem uma casa que recebe as mulheres vítimas de violência necessária para poder garantir, às vezes, a medida protetiva que determina que o homem seja afastado da mulher quando a mulher sofre violência. Às vezes, essa medida protetiva, a gente não tem mecanismos ainda eficientes para garantir a efetividade dela. Então, quando em casos extremos essas mulheres têm que ser retiradas do seu ambiente, você ter uma casa própria para isso, isso é muito importante, né? E mais ainda, cada dia mais as mulheres participando, tanto da construção das leis no Congresso Nacional, é importante que as mulheres cada dia mais participem da construção da legislação para proteger o seu próprio interesse e garantir essa evolução de direitos. Então, é importante também essas mulheres no mercado de trabalho que elas possam estar ali presentes justamente para receber essas mulheres que vão ali invocar seu direito. Hoje a gente tem juízas, promotoras, delegadas, médicas, cada dia mais
a mulher participa do mercado de trabalho e esses ambientes são importantíssimos para que a mulher possa ser tratada como ela merece para a efetivação dos seus direitos de forma real. E a gente passou recentemente por eleições, né? E foi comemorado um pequeno aumento na bancada feminina. E as pessoas podem não ver a importância disso, mas o Brasil hoje ele tem leis machistas, né? Porque os homens são quem determinam as leis e com a entrada das mulheres na política, há a possibilidade de se criar leis voltadas para a mulher, para essa equidade. E aí, Juliana, o que pode ser feito ainda? Onde falta avançar em relação aos direitos das mulheres? Eu acho, André, que cada dia mais, como você disse, se a gente tem um Congresso Nacional com a presença de mulheres, eu até falo isso, porque a importância da representação. Eu até brinco, se você é latifundiário, se você é lavrador, não adianta votar no latifundiário. Se você é mulher, você tem que votar em mulher, porque você está ali para ter o seu direito preservado. Então, é importante que elas estejam presentes ali para criar mecanismos de efetivação da equidade e da garantia dos direitos das mulheres, para que a gente não tenha mais essa distância tão grande, né? Que as mulheres possam transitar livremente, ganhem os salários iguais. Então, é importante a construção de legislação para a garantia da efetivação do direito das mulheres. É importantíssimo que você, mulher que está nos assistindo, participe ativamente da sociedade para que a gente possa ter, no futuro, quem sabe, não só sermos mais vítimas de violência, as mulheres não serem mortas por seus parceiros. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma vida ativa na sociedade. Nós somos parte da construção da sociedade que a gente tem hoje. Não é só porque nós temos filhos, porque nós temos voz, porque somos seres pensantes e somos importantes na sociedade. Então, é importante que as mulheres participem efetivamente na construção de leis e também na garantia da execução dessas leis. Então, que todas as mulheres que fazem já isso, e para quem não faz, que tente participar, eu acho que esse dia é importantíssimo para a gente lembrar isso, a importância da mulher na sociedade. Nós fazemos parte da sociedade como ela é hoje e a gente tem condições de construir cada dia mais uma sociedade melhor, merecemos o respeito e garantia dos nossos direitos. Para a gente encerrar, Juliana, discriminar uma pessoa pelo gênero, por ser uma mulher, é crime? É crime e hoje em dia a gente tem já projeto de lei para que a gente tenha, quando a gente tiver esse tratamento diferenciado, isso seja mais ainda protegido. Então, a gente precisa criar construções para que isso seja efetivamente protegido. Né? Chega de desrespeito às mulheres. Eu digo, a gente vê hoje, por exemplo, o feminicídio, a Lei Maria da Penha, são normas em que garante que se você for, de qualquer forma, sofrer qualquer tipo de violência por ser mulher, é crime. Então, hoje a gente tem muita legislação no sentido dessa proteção para que não haja essa distinção. Ninguém pode sofrer uma violência diferenciada por ser mulher. Esse crime contra o gênero, ele já tem essa proteção legal específica. Mas a gente precisa agora de uma lei contra a misoginia, né? De você, por exemplo, sofrer um desrespeito, como a gente tem visto recentemente na mídia, por ser mulher. Desta forma, a gente ainda precisa evoluir na legislação. Tá certo, Jean. Muito obrigado pelos esclarecimentos e uma ótima tarde para você. Feliz Dia das Mulheres, gente. Até a próxima.